A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Leitura em Hebreus 2, de 9 a 13. Eu vou pedir logo em seguida que o Anselmo venha orar por mim. Se já quiser pegar o microfone. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele cuja a causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Quando eu pego um violão, e é uma coisa não tão costumeira para fazer agora, só sai aquelas músicas antigas, porque eu só conheço as músicas antigas. Mas a primeira música que eu gosto de tocar no violão, minha esposa sabe qual é: Nas Estrelas. E no acampamento também, parece que cada vez que nós temos um culto da fogueira, não tem jeito de não cantarmos tanto esta música como aquela outra que gostamos tanto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, para pensar no seu grandioso ser. Quando contemplo o céu estrelado, a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, nós vemos a mão do Senhor através da criação. E na música Nas Estrelas, o refrão dela é: tudo é Jesus para mim. Eu sei que o grupo talvez não está preparado para cantar isso no fim, mas seria legal se pudesse. Não sei se o Ricardo consegue preparar o pessoal para nós cantarmos Nas Estrelas no final. Eu sei que é conhecida a música. Mas eu pergunto, Jesus é tudo para você? Porque tantas vezes nós cantamos e nem pensamos naquilo que nós estamos cantando. Tudo é Jesus para mim. Realmente Jesus precisa ser tudo para nós. E quando Jesus é tudo para nós, nós vamos ter coragem de falar de Jesus. Nessa semana nós falamos bastante sobre isso. Sobre tendo coragem para testemunhar. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. E quando nós cantamos e cantamos com gestos, talvez mais tarde nós vamos cantar para a igreja toda a música Deus não está morto. Realmente a gente chega naquela parte que vê, Ele não está morto mesmo, Ele vive em nós. E a prova maior da existência de Cristo é o fato que Ele vive dentro de mim, dentro de cada um aqui. Não é? Nós podemos passar por muitas provas e fizemos isso durante essa semana, mostrando provas sobre a existência de Deus. Sobre provas sobre a pessoa histórica de Jesus Cristo, sobre provas que mostram que Jesus ressuscitou.
as duas provas mais importantes, o túmulo vazio, os aparecimentos de Jesus. O fato que Jesus é Deus. Mas tudo isso não importa se Ele não é tudo para você. O que mais importa é que Jesus seja tudo para você. Jesus veio para nos providenciar a salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, diz lá em Lucas 19:10. E sabemos que a missão de Cristo foi para nos salvar. Ele veio aqui nesse mundo para buscar e nos salvar. Ele veio trazer a completa redenção. Ele veio também para destruir as obras do diabo. E nós vamos estar estudando um pouco mais sobre isso nesse livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro fantástico porque apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Não tem jeito de estudar, de ler esse livro sem contemplarmos a Jesus. E esse é o objetivo do autor. O autor de Hebreus tem como objetivo, e nós falamos que nós não sabemos o escritor, mas sabemos o autor. O autor é o Espírito Santo. E o autor de Hebreus tem como objetivo específico apontar a Jesus Cristo. E lembramos que Jesus veio para atrair os homens para Ele. Foi por isso que Ele veio aqui a este mundo, para nos salvar. Hoje nós vamos usar esse texto e falar de 3 perfeições de Cristo. Bem simples, bem fácil para nós aprendermos. Algo que nós já temos usado em outros textos, mas também encaixou perfeitamente aqui. Quais são alguns desses destaques da pessoa de Cristo? Não adianta nós só destacarmos para os outros. Cristo tem que ser real para mim e para você. Primeiro, ou a primeira perfeição, Ele é o nosso Salvador. Nós vamos voltar a olhar o verso 9 e detalhar o verso 9. Domingo passado eu falei que faríamos isso. Portanto, observe o versículo 9. Nós vamos parte por parte no verso 9. Nós temos 5 divisões desse versículo. Ele é o nosso Salvador. E o verso 9 diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. E aí que veio a explicação. Entre vírgulas, quem? Jesus. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Cristo é o nosso Salvador. Amém? Cristo é o teu Salvador? Você pode dizer, Cristo é o meu Salvador? Se você pode dizer isso, fale isso junto comigo. Cristo é o meu Salvador. Amém. Como é bom poder falar isso, né? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu Salvador. E aqui nós vemos o fato da sua humilhação. Ele foi feito menor. Esta frase é importante porque nós lembramos que por um pouco de tempo ele foi feito menor. Lembramos que ele, da posição de Deus, passou pela posição dos anjos e desceu até a posição dos homens. Então, em constituição, Jesus foi feito menor do que Deus e de que anjos. A interpretação eu expliquei lá de Salmo 8. Quando diz Deus ali, Elohim, o termo traduzido corretamente é anjos, não é Deus. Então ele foi feito por um pouco menor do que anjos. Foi feito menor, e lembra que eu disse, em constituição e por tempo. Esse tempo foi o tempo que ele esteve aqui na terra por 33 anos. Jesus foi feito menor e ele escolheu isso. Lembramos que Jesus sempre existiu. Ele é o alfa e o ômega. Ele sempre existiu, mas ele tornou-se homem para salvar os homens. Ele tornou-se uma pessoa mortal para morrer. Ele tornou homem porque para anjos não tinha mais. Todos os anjos, nós sabemos, já eram escolhidos e salvos. Aqueles para a perdição e aqueles que são salvos eternamente.
Ele não precisou vir para salvar anjos, mas ele precisou vir para salvar nós. E por isso que ele veio até aqui. Por isso que diz o texto que ele foi feito por um pouco menor. E Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele assumiu a posição de homem para poder sofrer, passar por tudo que ele passou e chegar até a morte e morte de cruz. Então temos em primeiro lugar o fato da sua humilhação. O segundo aspecto aqui de Cristo como nosso Salvador é a extensão da sua humilhação. A extensão da sua humilhação foi tão grande que foi até a morte. Ainda bem que ele não parou no caminho da cruz. Ainda bem que ele foi obediente até a morte. Senão nós não seríamos salvos. Senão ele não seria o nosso Salvador. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A extensão da sua humilhação foi tanto que Jesus passou por tudo isso por mim e por ti. Porque tomou a cruz, foi por mim e foi por você, por nós aqui. Foi por isso que Cristo morreu. A extensão da sua humilhação foi para poder nos salvar. Então nós temos o fato e temos a extensão. Mas o terceiro aspecto de Cristo como nosso Salvador, visto nesse versículo, é o propósito da sua humilhação. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa dos sofrimentos da morte, foi coroado de glória e honra. Vemos que aquele que passou por todos esses sofrimentos, finalmente diz aqui, para que ele provasse a morte por todos os homens. Sabe por que Cristo passou por todo o sofrimento e morreu na cruz? Foi por nós. Ele experimentou em nosso lugar. Na verdade, quando ele ali na cruz disse: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento ele estava experimentando a morte por nós. Ele estava experimentando o inferno em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar. Então o propósito da sua humilhação é provar, participar, experimentar. É como aquele que nos reinos antigos tinha uma pessoa que era o que experimentava a comida. Experimentava para ver se tinha algum veneno. Jesus, sabendo que aquilo ali era a morte, experimentou por nós. Isso faz lembrar bastante do que aconteceu com o povo de Israel, quando eles estavam murmurando lá no deserto. Lembram da história? Estavam todos reclamando e Deus mandou serpentes, cobras, que picaram. E eles estavam morrendo devido ao veneno, e o veneno representando o pecado. E aí, Moisés, o que fez? Moisés clamou a Deus e Deus diz: levanta uma serpente numa haste. E todos que olharem para aquela serpente vão ser curados. E aí as palavras estão conhecidas: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito da humilhação foi para experimentar em nosso lugar, mas ainda tem o motivo da humilhação nesse versículo. O motivo é a graça de Deus. Graça, quão maravilhosa graça do Senhor. E aqui diz: para que pela graça de Deus. Lembramos que graça é um favor que nós não merecemos. Pela graça de Deus nós vamos para o céu. Pela misericórdia de Deus nós não vamos para o inferno. Então nós vemos a graça tão maravilhosa, esta graça de Jesus, e somos salvos única e exclusivamente por causa dessa graça. Vamos dizer juntos Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É graça, somente a graça salvadora de Jesus. E nós vemos que esse é o motivo da sua humilhação.
Mas aí temos por fim o resultado da sua humilhação. Não está no final do verso, mas o resultado da sua humilhação no meio do versículo está assim: o sofrimento de morte, daí diz, foi coroado de glória e honra. O resultado é que Jesus foi coroado de glória e honra. Tudo isso ele passou por nós lá na cruz. Eu sempre gosto de lembrar, e geralmente fazemos isso na época da paixão de Cristo, na época da Páscoa, das 7 últimas palavras de Jesus. Podemos recordar rapidamente, não coloquei ali porque acho que a maioria conhece. A primeira eu já mencionei: Deus meu, por que me desamparastes? Depois, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto fazendo para aqueles romanos que estavam lhe crucificando. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, para aquele ladrão da cruz que se converteu, ele disse: em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Depois, ele continuou dizendo, e aí tem uma parte de relacionamento tão bonito entre ele e a mãe João, e fala para a mãe: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. Depois fala para João: João, eis aí a tua mãe. Depois Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E qual foi a última palavra de Jesus? Está tudo consumado. A obra redentora de Cristo consumada na cruz. Isso ele fez por amor por você, por mim. Toda vez que nós temos ceia, nós cantamos, né? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Ele é o teu Salvador? Amém? Ele é o meu Salvador, ele é o teu Salvador? Cada um tem que responder por si. Jesus Cristo é o meu Salvador. Quem pode dizer, fala junto comigo: Jesus é o meu Salvador. Mas também ele tem que ser o seu Senhor. Então, em segundo lugar, nós observamos no verso 10 que Cristo precisa ser o nosso Senhor. O Senhor significa dono, Senhor significa mestre, Senhor significa aquele que toma conta da nossa vida. E o verso 10 diz: porque convinha que aquele cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Convinha que Jesus se tornasse o Senhor sobre todos. Ele é o autor da salvação. Essa expressão aqui é tão bonita. Essa expressão do verso 10, no final diz: o autor da salvação deles. Jesus, o autor da salvação. Por isso que eu quis cantar naquele domingo, acho que da ceia, o primeiro ou foi o segundo dessa vez, né? A música O Capitão da Salvação é Cristo, meu Senhor. O Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, nosso Senhor. Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele precisa ser, acima de tudo, o meu Senhor. Ele é o teu Senhor? Espero que todos aqui podem responder afirmativamente. Sabe que quando diz que Ele é o seu Senhor, que você está dizendo que Ele é teu capitão. A palavra aqui, autor da salvação, do grego é a palavra arquegos. Arquegos significa o pioneiro, significa o primeiro, o capitão. Ele é o primeiro na sua vida. Ele tem que ser quem manda na sua vida. Ele está sendo isso em sua vida. Jesus está sendo o Senhor no seu viver. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Para nós testemunharmos de Jesus, nós temos que primeiro ter certeza que Ele é o dono da nossa vida. E lembramos que quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós confessamos Ele com a nossa boca. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos que confessar a Cristo como o Senhor, porque convinha
que aquele cuja causa, quem todas as coisas existem, todas as coisas existem por Ele. Ele é o autor, o arquegós, Ele é o capitão da nossa salvação. Convinha a Deus que Jesus viesse morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Ele se tornou assim o autor da nossa salvação. Eu gosto da expressão também, o autor e consumador, como diz lá em Hebreus 12, olhando firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu sei que teve uma vez meu pai pregando, acho que foi meu pai, ele disse, o autor e consumidor da nossa fé. Não é o consumidor, não, é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o arquegós, Ele é o capitão, Ele é o primeiro, Ele precisa ser o primeiro na sua vida. E é muito fácil nós colocarmos Jesus de lado, é muito fácil nós continuarmos na vida cristã a parte de Cristo. Ele precisa ser diariamente o Senhor em nossas vidas. E diz que convinha que aquele cuja causa todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Nós somos esses filhos que estamos sendo conduzidos para a glória. Nós estamos a caminho do céu. Lembra que nós falamos sobre o nosso destino? Depois que aceitamos a Cristo, nós estamos indo para o céu. Para o céu eu vou. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar para onde eu vou. Você vai? Amém? Temos que ter certeza. Cristo tem que ser o Salvador. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida, para que você possa ter certeza de estar indo para o céu, para aquele lugar glorioso, onde só os filhos dele estarão lá. Vai ser bom. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, vamos ser iguais a Cristo. Semelhantes a Jesus, havemos de vê-lo como Ele é. Ele é o Senhor na sua vida, Ele é soberano em sua vida. E o verso 10 diz que Ele é o autor da nossa salvação. E Ele tem que ser o arquegós, tem que ser o primeiro, Ele tem que ser o mestre na vida de cada um aqui. Mas tem mais um terceiro aspecto de Jesus que podemos ver nesse texto. Bem fácil, não é? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, mas Ele também tem que ser o nosso santificador. É Ele que nos santifica. Quando Ele é nosso Salvador e o nosso Senhor, então Ele é também no dia a dia o nosso santificador. Como eu gosto, e acho que eu e o Chico, né? Eu não sei onde foi minha cópia de Salvos pela Vida de Cristo, de Ian Thomas. Mas no livro Salvos pela Vida de Cristo dá grande ênfase na salvação no presente. E como que nós estamos hoje sendo salvos pela vida de Cristo. Faz tempo que não cantamos a salvação da penalidade. Acho que uns 3 domingos atrás nós cantamos. Mas aquele corinho é um corinho bem teológico, doutrinário. Porque nós somos salvos no passado da penalidade do pecado. No presente nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro nós estaremos salvos da presença do pecado. Mas hoje o processo é, cada dia Ele vai nos salvando. Minha classe de batismo decorou o versículo, podia até testá-los para ver, né? Não estou vendo a Priscila aqui, mas eu estou vendo a Vitória aqui. Estou vendo o Caio. Quase que nós poderíamos dizer, cadê a Heloísa, né? Mas tá por aí, porque eu vi falando da Heloísa. Tá. Mas Romanos 5,10 eles decoraram. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E sempre eu gosto de explicar, quando fala sobre sendo reconciliados, nós somos reconciliados juntos pela morte de Jesus. A reconciliação é salvação no passado. Salvos da penalidade do pecado.
Então, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, daí que diz, mesmo Vitória, muito mais agora, estando já reconciliados, ela está falando, não está? Seremos salvos por sua vida. Seremos, estamos sendo salvos diariamente pela vida de Cristo. Esse é o processo santificador. Irmãos, tem que estar acontecendo isso conosco. Tem que estar acontecendo cada dia nós desejando ser mais e mais santo, mais e mais como Jesus, sendo santificados. A prova principal que você é um filho de Deus é que você quer ser santificado. Você quer ter uma vida santa. Às vezes você diz, mas eu não consigo. Não, nas suas forças você não consegue. Mas Cristo vive em você. E Ele vivendo em você vai te dar poder. Você vai tropeçar sim, só que você não vai ficar prostrado, porque o Senhor lhe segura pela mão. Amém? Então nós observamos que muitas vezes nós vamos tropeçar sim, nós vamos ter dificuldades na nossa caminhada, mas a vida de Cristo vai ser vivida através de nós, sendo salvos pela vida de Jesus Cristo. E esta é a parte da santificação. Ele é o nosso santificador. Versículo 11 diz, pois tanto o que santifica como os que são santificados, tanto Jesus que nos santifica, como nós os que estamos sendo santificados, todos vêm de um, todos vêm do Pai. Ele nos santifica e nós todos vamos ter que entender que nós estamos vindo de Deus. E é tão bom nós pensarmos nesse fato. Nós somos um com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Não é tão bom pensarmos nisso? Nós somos um com Jesus. E é interessante que é aqui que ele fala sobre esse privilégio tão grande de sermos chamados irmãos. Na segunda parte do verso 11 diz, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Já pensou que gostoso? Caio, você é irmão de Jesus. Ele não se envergonha do Caio, de chamar você de irmão. Acerola, como que é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel. Até esquece, né? Você é irmão de Jesus. Fala, eu sabia. Sabia. Que privilégio, né? Nós todos aqui somos irmãos de Jesus, somos membros reais da família de Deus. Como eu gosto daquele corinho antigo. Somos membros reais da família de Deus, salvos por Cristo, indo para os céus. Daí a parte que diz, sou irmão de Jesus e de todos os seus. Que privilégio! E sabe, esse privilégio não existia antes da cruz. Esse privilégio de ser chamado irmão da parte de Cristo, não existia essa terminologia para os seguidores antes da cruz. Antes da cruz eram chamados de povo, antes da cruz eram chamados de ovelhas, antes da cruz eram chamados de vários títulos, mas somente depois da cruz é que Jesus disse, a meus irmãos declararei o meu nome. E é interessante que isso é uma profecia. O grande Salmo 22, querem olhar lá? Salmo 22, versículo 12, está essa profecia. O Salmo 22, quando nós pensamos nele, é um salmo que fala totalmente sobre Jesus e sua humilhação, seus sofrimentos na cruz. Mas nesse mesmo salmo que fala sobre os sofrimentos de Cristo, declarando detalhes sobre esse sofrimento, chega no versículo 12 do Salmo 22, diz assim, não é 12 não, é Salmo 22, 22, pus 12 ali, Salmo 22, 22, a meus irmãos declararei o teu nome. Essas mesmas palavras são escritas ali no livro de Hebreus, e veja que isso aqui é profecia, que Jesus fez antes da cruz, e somente depois da cruz é que ele disse, a meus irmãos declararei o seu nome. Dali em diante nós somos chamados de irmãos. Que grande privilégio.
Essa citação mostra isso. E também tem mais uma citação, a citação de Isaías. Está ali, né? Eu sei que minha vista não está muito boa, escrevi bem grande para poder ver, mas Isaías 8:18. Eu quero ler direto do texto para vocês notarem como que a citação é direta de Isaías. Isaías 8, versículo 18 diz assim: Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. É tão importante nós notarmos aqui que já é profecia também. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor, Jeová, que é Jesus, me deu. Nós somos filhos de Deus. E tem tanta gente aí chamando todo mundo de irmão, né? Irmão isso, os corintianos, mano isso, irmão pra cá, irmão pra lá, e é mano não sei o quê. E acham que todo mundo é filho de Deus. Mas não é. Todo mundo não é filho de Deus, todos são criaturas de Deus. Na verdade são filhos das trevas, são filhos do diabo. É necessário eles passarem da morte para a vida, crerem em Cristo como Salvador, senão eles serão para sempre filhos do diabo e filhos das trevas. Por isso que João 1,12 declara, vamos também dizer juntos, hoje estou recordando bastante versos conhecidos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse verso é tão importante, todos quantos o receberam. No momento que recebemos a Cristo, que aceitamos e recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós se tornamos filhos de Deus. Todo mundo não é filho de Deus, só é filho de Deus aquele que crê, que recebe a Jesus como Salvador. Portanto, nós temos que ter certeza disso. E deixa eu dar só mais uma palavrinha sobre isso. Quem é filho sempre é filho. Sempre é filho. Pode ser que desobedece, pode ser que faz coisas erradas, mas é filho. Nós somos filhos de Deus e vamos continuar sendo filhos de Deus. Às vezes o Senhor vai ter que nos castigar para caminharmos no caminho certo. Hoje de manhã também, com a classe de batismo, nós falamos sobre o que o pastor teve que fazer com aquela ovelha que sempre estava desgarrando. E a turma assustou, porque eles não tinham ouvido isso antes. Mas todos aqui já ouviram. O que o pastor teve que fazer? Quebrar a perninha da ovelha, para a ovelha poder caminhar junto. Eu espero que não precisa quebrar a perninha de ninguém aqui. Que cada um aqui possa estar andando com o Senhor. Mas sabemos que quando você é ovelha do Senhor, você não vai deixar de ser ovelha. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para sempre ser filho de Deus. E uma vez que estamos nas mãos de Deus, ninguém vai poder nos tirar das mãos de Deus. Tudo aquilo que o Pai me deu é dado por Deus. E nós sabemos que das mãos do Pai, ninguém vai poder arrebatar. Portanto, somos salvos por causa daquilo que Cristo fez, não por causa de nada que nós fizemos. Mas uma vez salvos, nós vamos querer ser santificados, nós vamos querer cada dia. Por isso que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não está tendo uma vida de santificação, pode ser que você ainda não teve uma verdadeira conversão. Porque o verdadeiro salvo vai querer ter uma vida de santificação. E finalizando, será que dá, Ricardo, para nós cantarmos nas estrelas? Nem se for para eu tocar, porque é o que eu mais gosto de tocar no violão, né? Mas vocês podem tocar assim: tudo é Jesus para mim. Ele é para mim e para você. Ele é para você? Jesus é o teu Salvador? Pode dizer amém. Jesus é teu Salvador? Amém. Jesus é o teu Senhor? Amém. Jesus é o teu santificador? Amém. Então viva para Jesus. Eu tenho uma citação de Pink, está no boletim, é pouco extensa, mas eu não vou comentar ponto por ponto, demoradamente, só rapidamente. Pode já descer tudo. Uma vez que aceitamos a Cristo, nós temos uma posição diferente. Nós não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. Nós temos uma natureza diferente. Não temos só a natureza humana, nós temos agora dentro de nós uma natureza divina. Porque o Espírito Santo vem e habita em nós. Temos, portanto, essa natureza diferente, a natureza divina. Mas não só temos uma posição diferente, uma natureza diferente, mas nós temos um mestre diferente. Esse mestre é Jesus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Esse mestre diferente não é mais o diabo. Nós não temos mais razão alguma para seguir a vontade do mundo, a vontade do inimigo, do diabo. Nós temos que seguir a vontade do nosso mestre, o nosso mestre diferente. Nós temos um alvo diferente. Nós não temos o alvo de glorificar mais a nós mesmos. Nosso alvo diferente é porque nós agora vivemos para glorificar o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós temos que ter este alvo diferente. Nós temos uma cidadania diferente. Não somos mais cidadãos daqui, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma pátria no céu, nós somos cidadãos do céu, nós temos uma vida diferente, não é essa vida mundana aqui, mas temos uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós temos uma vida abundante, é diferente, não é? A vida que nós temos em Jesus. E finalmente nós temos um destino diferente. Que glória é essa, né? Nós sabemos que não vamos para o inferno. Que bom poder falar isso. Alguns acham que isso é ser orgulhoso, mas nós sabemos, nós não vamos para o inferno, porque nós cremos em Cristo como Salvador. E porque cremos em Cristo, nós sabemos que o nosso destino é diferente. Nós vamos para o céu, esse lugar maravilhoso. E enquanto estamos aqui, nós queremos viver para Jesus, não queremos? Nós temos um Salvador maravilhoso. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor e é o nosso santificador. Ele está fazendo diferença na sua vida? Eu espero que sim.